Tem que respeitar Florianópolis, hein? Tem que respeitar. Sem dúvidas, essa é a melhor série da nossa vida. E essa é talvez uma das mensagens mais duras dos meus últimos 7 anos gravando séries. Eu não vou tocar numa ferida, eu vou afundar o dedo nela. Então talvez irrite mais do que te edifique no começo. Mas lembre-se que isso é o principal agente do Evangelho. Produzir em nós um arrependimento tão genuíno que mude totalmente a rota da nossa história. Antes de começar o vídeo, eu vou precisar da sua ajuda de verdade, porque talvez, por conta do que a gente vai falar, a gente não vai lutar só contra o inimigo, mas vamos lutar contra o algoritmo, porque é um ponto sensível do nosso tempo. Então eu vou te pedir de verdade, compartilha para o máximo de pessoas que você puder essa mensagem. Sabe, faz ir longe, curte o vídeo agora já, curte, comenta, compartilha, manda em todos os grupos de amigos que você tem. Olha, se você conhece alguém que está escravizado por alguma coisa na vida, seja lá qual for, essa mensagem precisa chegar para essa pessoa. Eu só te peço isso de maneira humilde, me ajude a fazer isso aqui chegar tão longe que o inimigo não tenha como parar. Então se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos pro vídeo. Amém? Vou te falar, lindo. Eu tive uns momentos com o Senhor meio tenso essas semanas agora. E um desses meus momentos com o Senhor não, sabe, Ele não falou de boa comigo, Ele falou bop. Pede para sair. Irmão, eu estou lendo a Bíblia de boa, suave na nave. Abri Ezequiel 3, capítulo 3, versículo 18, diz o seguinte: quando eu disser ao perverso, tu certamente morrerás, e tu não avisares, nem falares para advertir o perverso acerca do seu caminho mau, para salvar a sua vida, este homem perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue eu exigirei da tua mão. Senhor, o que eu tenho a ver com o problema dos outros? Eu te dei voz, eu te dei mensagem, eu te dei palavra e te mostrei o problema. Se você não ter coragem para falar, o sangue será cobrado das tuas mãos. E eu estou aqui agora dizendo para você: se prepare, o pau vai torar. Avisa pro irmão que está viciadinho em jogo na internet do teu lado. Avisa ele que tem problema de pornografia gravíssimo e não consegue se libertar. Sabe, avisa para alguém que trai a esposa e vive com 2 famílias. Avisa alguém agora. Fala para ele, fala: olha, se eu fosse você, te endireita, bebê. E essa é a palavra que todo mundo odeia, porque é a palavra que nos confronta. Mas quando você olha para Jesus, alguma das mensagens dele, a primeira palavra que ele usou foi: arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Arrependam-se. Agora veja, eu preciso contextualizar. O meu jeito de pregar é diferente. Eu demorei para entender, mas eu não gosto de confusão. Eu não gosto, eu sou de boa. Eu não tenho nada quentíssimo de ninguém para falar. Eu quero viver a minha vida, pregar o evangelho, ficar de boa. Mas daí o Senhor disse: melhor falar, porque senão o sangue vai estar na tua mão. Vou te contar uma história. Um rapaz chamado Michael Prozek, em 2016, ele criava 2 leões dentro de casa, um macho e uma fêmea. A justiça da República Tcheca tentou tirar esse leão da casa dele, mas não conseguiram tirar.
Chegou o momento que ele fechou, trancou as portas e agora ninguém mais podia entrar lá dentro. E como não tinha outro lugar para colocar o leão, então deixaram lá mesmo. Um dia o pai desse garoto chegou em casa, ele tinha 33 anos e ele estava totalmente... Bom, eu vou falar de maneira mais leve. Ele estava morto dentro da jaula do leão macho. Estava morto. E eu sei o que você está pensando. O que tem a ver isso? É porque o leão é lindo, né? O leão é fofinho quando é pequeno. Você já pegou um leão pequenininho no colo? Eu já peguei. Quando eu casei, eu fui para uma lua de mel com a minha esposa e a gente foi num lugar em Buenos Aires que a gente podia pegar os animais filhotinhos do colo, e um deles foi um leão. E ele é lindo, é muito lindo, é gostoso, você pega no colo, é fofinho, mas não leva para casa não, porque ele vai crescer e um dia ele vai lembrar de quem ele é. Ele é um leão e ele vai matar você. O pecado é exatamente igual. Ele é fofinho no começo, ele é bonitinho, ele não faz mal para ninguém, ele não afeta a sua vida em nada. Ele é muito legal no começo, mas aí ele cresce. E quando você menos perceber, você está preso na mesma jaula que ele. E ele vai consumir você. Ele vai destruir você. E sabe, o maior caos da nossa geração é porque tem um monte de nós que está preso em jaulas, com coisas que começaram bem fofinhas, mas que agora estão olhando com os dentes arreganhados para nós, e o próximo a ir embora somos nós, tragados pelo pecado, mortos por ele. Eu vou te dar um dado muito preocupante do nosso tempo. Quando o Senhor colocou essa palavra no meu coração, o Senhor não colocou em vão. Eu sou uma pessoa que está minimamente informado com aquilo que está acontecendo no meu tempo. E talvez você não sabe, mas a nossa sociedade se endivida cada dia mais, e cada dia fica pior a situação financeira do nosso país. Saiu uma pesquisa dizendo que existem pessoas que estão deixando de comer porque estão viciadas em jogos. Os divórcios nunca foram tão frequentes no nosso tempo como agora. Abandonos de criança nunca foram tão frequentes como agora. Abortos nunca foram tão frequentes como agora. Violência doméstica nunca foi tão frequente como agora. Nós temos um problema gigantesco na nossa geração. Nós temos uma crise estabelecida e os sensores estão todos com luzes vermelhas e a gente não está observando. Então, quando eu olhei para esse texto de Ezequiel, eu disse: Senhor, então só me faz olhar os sensores e diz o que eu preciso falar. E então o Senhor me trouxe uma palavra que antes de confrontar você, me confrontou. E me confrontou com a missão que me cabe. Me confrontou com aquilo que eu preciso. Porque no fim, meu lindo, tudo isso é sinônimo de uma coisa só: distância de Deus. Isso não é nada além do que um vazio que existe dentro do ser humano, ao ponto de escolhermos as coisas piores da vida substituindo pelas melhores no lugar. Sabe, é como se você tivesse a melhor coisa do mundo e você dissesse: eu não quero, eu prefiro lixo. Existe uma receita perfeita e você diz: eu quero a que dá errado. Existe um modelo perfeito e você diz: eu quero o que tem crise. É maluco demais, mas isso é o homem sem Deus, é o homem distante do Senhor. Quando eu parei para olhar as coisas e dizer: Jesus, quantas pessoas me ouvem? Nos últimos meses, no último mês, dentro da nossa rede social foram mais de 200 milhões de pessoas que viram um vídeo pelo menos. Você pode pensar que talvez isso seja normal, mas isso não é normal. A questão é: eu preciso que você olhe e leve a sério aquilo que Deus está falando no nosso tempo. Nós estamos tratando o leão como animalzinho de estimação, mas ele vai crescer, e o problema nosso é que nós aprendemos a negociar com aquilo que vai ficar perigoso um dia. E para mim isso aqui está muito claro. Quando eu olhei essa pesquisa que falava sobre jogos de azar, eu sei que aqui não tem ninguém que tem isso no telefone baixado. Você não teria coragem de fazer isso com a sua família? Mas se eu abrir a minha rede social, eu vou mostrar para você 5 mensagens nos últimos 10 mensagens que eu recebi,
que estão falando: pelo amor de Deus, faz um pix para minha família porque acabou o dinheiro. Hoje eu li uma mensagem de uma menina, falou: Dave, eu coloquei R$10 e ganhei 100. Então eu pensei: uau, que maneira maravilhosa. E aí ela gastou todo o dinheiro que ela tinha de reserva, e ela não tem mais nada. Sabe o que essa mulher está pensando? Eu vou tirar minha vida acabou. Sabe, era só um gatinho pequenininho, era um tigrinho, era um gatinho manso, que deu R$100 para ela no começo, mas agora roubou tudo que ela tem. O pecado é exatamente isso. Será que ninguém está entendendo? Ele chega de boa, com um sapatinho de algodão, ele entra na nossa vida, e quando a gente menos percebe, ele cresceu e ocupou um tamanho gigante, e de repente está tudo sujo, tudo apodrecendo, e a gente não entendeu que no dia que entrou era um Pincher 1 e agora virou um Rottweiler gigantesco na nossa casa. E o negócio do nosso tempo é justamente porque a gente não está vendo. Somos cegos guiando cegos. Como que alguém pode pensar que isso está tudo bem? Eu botei no Google, e quando eu pesquisei, a primeira coisa que falaram é: a possível regulamentação vai trazer muitos impostos para o país. Dane-se os impostos. Eu quero famílias, eu quero pessoas saudáveis dentro das suas casas, gente cheia do Espírito Santo. Para que mais imposto? Irmão, de verdade, para que mais imposto? Para roubarem mais de nós? Cadê o imposto que você paga? Pelo amor de Deus, eu não quero falar de política, eu estou falando sobre pecado, mas a gente não pode deixar o diabo nos enganar e a gente pensar que está tudo bem. O sangue de Jesus tem poder. Você vai nas escolas, as crianças estão dopadas de remédios. Você vai nas empresas, tem remédios na mesa, um para dormir, outro para acordar, outro para viver. Pelo amor de Deus, o que está acontecendo no nosso tempo? Nós temos um Deus perfeito e que tem poder para todas as coisas, e nós deixamos Ele de lado e estamos largados aos nossos próprios prazeres. Quando nós olhamos para a nossa vida com Deus, nossa primeira missão é fechar as brechas que tiram Ele do nosso lugar, que tiram Ele de dentro de nós. Acordem logo, sabe, acordem logo, acordem logo. Quando nós olhamos para a palavra, a Bíblia diz, sabe, eu marquei. Quando você lê a palavra, escute bem, tem um texto bíblico de carta de Paulo aos Filipenses que ele diz: se nós resistirmos o mal, ele vai fugir da gente. Não, 3 aleluia, eu vou dizendo de novo. Se nós resistirmos ao diabo, ele fugirá de nós. Você quer que eu fale de novo? Você quer que eu... Quem aqui já correu? Quem aqui já correu? Quem já correu? Você gosta de correr? Tem gente que gosta. Eu tenho um problema, eu não sei, não entendo. Eu amo correr. Meu Deus, para onde? Só para ir e voltar mesmo, no mesmo lugar. Mas vai mudar de cidade? Não, eu volto e fico aqui. Eu sei, a sensação, endorfina, dopamina, top. Meu, só sai ódio mesmo quando eu corro. Ódio, dor nas costas e dor na perna. Cada um com seus problemas, certo? A Bíblia diz que se nós resistirmos, o diabo foge, corre. Sabe qual que é o maior inimigo de uma corrida? A falta de resistência. A falta de resistência é o que faz a gente parar no meio do caminho. Então, quando nós perdemos a resistência, nós não chegamos no lugar onde a gente gostaria, certo? Quando a Bíblia diz resistam, é porque vem algo antes disso. Produza um relacionamento tão profundo com Deus, tenha uma vida tão extraordinária com Deus, que o diabo não consiga produzir cansaço em você e tirar o seu foco e a sua atenção. 3 irmãos acreditaram no que eu acabei de dizer. Quando você tem resistência, você não cansa de lutar, você não cansa de priorizar aquilo que é de verdade, você não perde a essência do teu coração, você guerreia contra as tentações, você batalha contra as propostas, você não fica cego. Na nossa cabeça se eu digo não, o inimigo vai embora. Não é se você diz não, é se você resiste dizendo não. É não hoje,
não amanhã, não depois de amanhã, não amanhã depois do amanhã. Entende? É um processo de resistência. É um processo. Quando eu olhei para isso aqui e eu comecei a falar: Jesus, responsabilidade qual é nisso tudo? Sabe, eu escrevi tanta coisa, eu queria poder dizer para você tudo aquilo que eu coloquei aqui na folha, mas tem coisas que você não entende se Deus não estiver dentro de você. Sabe qual que é o problema de quem está vivendo no pecado? É que ele está cego, ele não sabe que está vivendo no pecado. Sabe quem está se destruindo? Ele não sabe que está, não sabe. Eu vou te contar um negócio meu da minha vida particular. Quando eu estava namorando com a minha esposa, isso é uma coisa muito particular. O inimigo armou uma cilada contra o meu relacionamento. Eu vou te falar, meu lindo, minha esposa é a mulher da minha vida. Eu não estaria em lugar nenhum se Deus não tivesse me dado aquela esposa. Eu não tinha noção do valor dessa mulher. Eu agradeço a Jesus, ela está no topinho da minha lista de oração. Eu começo agradecendo pela vida dela. Meu Deus, quem eu seria? Mas no namoro, olha que doideira. No namoro chegou uma crise. E nessa crise, onde eu fiquei cego, eu comecei a orar. E sabe o que eu orava? Deus, me dá um motivo para terminar com ela. O diabo ele é tão astuto que ele te cega e deixa você ainda orando. Ele te segue e fica dentro da igreja, tudo normal. Ele te segue e você segue o flow como se nada tivesse acontecendo, mas você já está cego e não sabe. Eu me lembro que nesse período de caos da minha vida, eu me lembro que um irmão, eu amava esse homem, ele é um homem de Deus. Ele falou para mim: o inimigo armou uma cilada contra o teu casamento. Eu não era nem casado, mas o Senhor já sabia que ela era minha esposa. E você já caiu, ele falou para mim. E você já caiu. Só que quando ele falou você já caiu, eu saí e pensei: coitado da carne, carnal. Olha, eu amava aquele homem, eu sabia que ele era um homem de Deus, eu acreditava naquilo que Deus usava ele. Mas no dia que foi para confrontar o meu pecado, eu disse que era da carne. Eu disse que era da carne. E eu não só disse, como eu acreditava que era. Porque o diabo entorpece os nossos sentidos. O inimigo, ele obscurece os nossos olhos. E aí, lindo, sabe o que aconteceu? Deus estava usando ele e eu estava cego. Só que aí eu tomei a decisão. Eu terminei com a minha esposa. Era só minha namorada. E eu terminei com ela de manhã. Só que como isso é ato profissional do inimigo, ele faz você fazer e depois faz você sentir vergonha do que fez. Ele te acusa exatamente no que ele te mandou. Ele te humilha exatamente aonde ele te prendeu. Você sabia disso? Oh, se eu pudesse contar todas as histórias que eu saí para você. Só uma, rapidinho. Meu Deus, muita fofoca. Mas não, deixa pra lá. Cara de rico, mas tudo fofoqueiro igual. Uma pessoa traiu a sua esposa. Essa pessoa que traiu a esposa ouviu da amante dizendo: o dia que você deixar da sua esposa, a gente casa. Esse tonto deixou da esposa e foi até a amante e disse: eu separei, agora a gente vai casar. Aí a amante disse para ele: não quero mais, o que eu queria eu já consegui, eu destruí a tua família. Você acha pesado? O diabo faz isso todos os dias na vida de milhares de famílias. É um dinheirinho que não vai te fazer mal, pode colocar. Não vai fazer falta para você. É só uma mensagenzinha no WhatsApp, não tem problema nenhum, pode, não dá nada. É muito melhor pornografia do que ato sexual de verdade, não tem problema, não tem consequência. Não, pode fazer o que você está fazendo mesmo. Pode ser murmurador, pode falar mal de todo mundo, não afeta a tua vida não. É melhor, você desabafa, você rende a conversa, melhor. É assim, ó, astutinho, astuto, cheio de coisas que colocam a gente com medo. Sabe qual que é a parada do diabo? Te manter escondido, porque quando você está vivendo isso, você fica escondido, tudo te dá muito medo, porque você tem uma vida que ninguém sabe.
tem uma prática que ninguém... Sabe o que eu recebo nas mensagens de gente que perdeu dinheiro? Minha família não sabe o que eu estou passando. Claro que não, o diabo te fez esconder. Porque se você colocasse luz, alguém te ajudaria. Mas como você escondeu, ninguém sabe do que você precisa. Entende? No dia que eu terminei com a minha esposa, eu terminei com ela de manhã. Quando eu terminei, parece que saiu a venda. Assim, fez, acordei. Meu Deus, irmão, uma mulher maravilhosa, linda. Jesus, nunca mais eu vou conseguir algo parecido, Senhor. Eu sou um teco-teco, o Senhor me deu um Boeing 747-800. Mas não era nada disso, era só, pensava comigo, o que foi que eu fiz com a minha vida? Eu terminei com ela de manhã, à noite eu consegui voltei. Casei com ela, estou até hoje casado, graças a Jesus. Não, mas eu sou um case de sucesso. E quem não conseguiu fazer isso? E quem chega numa hora da vida que não tem mais o que fazer, porque foi cego, porque o entendimento ficou completamente obscurecido. O pecado é uma espiral que te leva para o fundo do poço, lindo. Eu preciso ser coerente com a minha geração. A gente precisa logo acordar. O Evangelho é o poder de Deus que transforma a vida do homem de dentro para fora, e Ele não deixa você do jeito que você está. O Senhor, Ele abre os nossos olhos, Ele abre a nossa visão. O problema do nosso tempo não são os jogos de azar. O problema do nosso tempo não são os sites de pornografia. O problema do nosso tempo não é a galera do job. Não, meu lindo. O problema do nosso tempo é porque existe uma barreira entre nós e Deus que nós chamamos de pecado e que nós colocamos lá. Nós estamos tão longe de Deus que qualquer imbecilidade nos leva para mais longe dele. Nossa corrida não é para destruir o que está aí, é para a gente consertar aquilo que está aqui dentro. Nosso coração, Deus, entra, quebra todas as barreiras, destrói os grilhões. Eu me arrependo, porque senão, meu lindo, a gente vai tentar lutar e não vai acontecer absolutamente nada. A nossa geração precisa tirar o espaço que nós deixamos entre nós e Deus. E quando o espaço é estreitado, o temor volta ao nosso coração, os nossos olhos se abrem e todas as ciladas têm alertas dizendo: ei, não caia, não vá. A Bíblia diz: porque não vos sobrevém tentação a qual o Senhor não produz o escape. Nós só sabemos do escape quando estamos cheios do Espírito Santo de Deus. Quando Ele entra dentro de nós, os nossos olhos se abrem, e o gatinho, a gente descobre que no fim era um leão fantasiado, e que em algum momento vai ter o poder de nos destruir. E essa é a realidade mais importante do nosso tempo. Ou a gente acorda e tratamos a verdade da maneira certa, ou colocamos uma venda nos olhos e caminhamos em direção à destruição. Lembre-se, nós precisamos consertar aqui dentro. Nós precisamos consertar a nossa casa, nós precisamos consertar os nossos altares, nós precisamos restabelecer os princípios da nossa casa, porque senão nós estamos fadados a ser exatamente o que o mundo está produzindo. Pelo amor de Deus, nosso tempo está muito estranho. Eu estou lendo tanta coisa ultimamente que eu de verdade, a minha vontade é sair de tudo, deletar. Não quero saber mais, mas eu preciso saber, porque essa é a geração que eu tenho falado de Jesus. Me dói a alma, me dói o meu coração de ver as mensagens que eu recebo. Gente com a vida completamente destruída, casamentos destruídos, sabe, vidas duplas. Meu Jesus do céu, se você soubesse como é triste a vida de alguém que não vive a verdade. Ela é escrava da mentira. Eu quero que você saiba, o Senhor Jesus não te chamou para ser escravo. O Senhor Jesus não te chamou para que você ficasse preso, debaixo de jugo, debaixo de vício, debaixo de pecado. O Senhor chamou você para que você seja livre, e livre de maneira completa. Se tem qualquer coisa que obscurece os teus olhos, que te faz tomar decisões que prejudicam o teu futuro, que te coloca em situações de perigo,
fuja, fuja, fuja e resista, que o inimigo vai vazar da tua frente, ele não vai suportar. Sabe, meu lindo, passe em revista na sua vida, aonde tem problemas abertos, sai desses negócios de jogos de azar, sai desse negócio de grupo de WhatsApp bandido que você tá, foge, foge, foge pela tua vida, resguarda o teu futuro. Quando você faz isso, o Senhor garante o teu caminho, o Senhor defende o teu futuro, o Senhor defende a tua história. Você foi chamado para ser livre, não viva como um escravo. Eu vou te falar, alguém me mandou dizendo: David, a Bíblia não fala que vício é pecado. Eu tenho que, oh meu Deus, não é. Segunda Jéssica, capítulo 7, versículo 3. Como assim não é? Não tem nada escrito de vício. A Bíblia fala sobre domínio próprio. A Bíblia fala que domínio próprio é um fruto do Espírito Santo. Lindo, sabe o que o vício faz? Por primeiro, ele tira o teu domínio próprio. Ele tira de você a capacidade de escolher. Sabe o que a droga faz primeiro com o ser humano? Ele tira o poder de escolha. Não é mais você que escolhe, é o vício que escolhe por você. Como que isso não é pecado se rouba exatamente um fruto do Espírito Santo de dentro de você? Como isso não te leva para longe de Deus? Entende que o nosso tempo está estranho? A gente está tentando justificar os nossos erros com erros ainda maiores. A gente está tentando tampar o sol com a peneira. A gente está tentando normalizar o que é estranho, o que não tem futuro, o que já se mostrou na história que vai dar tudo errado. Mas mesmo assim a gente está dizendo: não, está tudo bem. Sabe o que é isso? É o que a Bíblia fala de cegueira. Nós estamos sendo cegos. E aí precisamos de maneira urgente que o Evangelho entre na nossa vida. Quando o Evangelho chega, quando Jesus entra na nossa história, a primeira coisa que Ele tira é a venda dos nossos olhos. Eu preciso de verdade que essa mensagem chegue nas pessoas certas. O seu clamor não vai ser mais pelo aquilo que te aprisionou, mas por aquilo que pode te salvar. Sabe, por uma palavra que tem o poder de mudar a sua vida de verdade. Quando eu olho para Jesus falando arrependam-se, eu estou olhando para aquele que salvou a minha história, dizendo: se você se arrepender, tem uma chance para você. O sangue te purifica de todo o pecado. Aleluia, lindo. Há uma chance para você, há uma porta aberta para você, há uma luz no fim do túnel para você, e o nome dele é Jesus. Não é outra pessoa se não for o Senhor. Entende? Eu tenho uma batalha na minha vida todos os dias, você tem a sua. Minha batalha é manter o meu relacionamento vivo com Jesus. Vivo, vivo, vivo. Quanto mais vibrante é o nosso relacionamento com Deus, menos brechas tem na nossa construção. Menos lugares para que o inimigo entre tem lá, não tem como. É como se fosse uma vedação de dentro para fora. As coisas para quem estão cheias do Espírito Santo são mais claras, existe clareza. Nós olhamos e sabemos que é perigo, e a gente não brinca com aquilo que é perigoso. Parece fofinho no começo, mas vai crescer e vai destruir você no futuro. Não mexa com isso. Lembra o que a nossa mãe dizia quando nós éramos pequenos? Com fogo e eletricidade não se brinca. Se você sabe que é perigoso, não comece. Meu Deus do céu, que delícia poder falar isso para você. Estou levinho. Senhor, dessas alminhas o Senhor não vai poder mais requerer sangue da minha mão. E se você viu essa mensagem e não mandar para alguém, ó, tua mãozinha agora, filho. Minha, ó, limpinha. E isso é uma coisa tão verdadeira. É tão verdadeira. Eu tenho filhos, lindo. Eu imagino o Senhor. A coisa que eu mais amo dos meus filhos é quando eu vejo um defendendo o outro, um protegendo o outro.
Isso para mim alegra o meu coração. Eu não estou atacando você, eu estou protegendo você. Você é meu irmão, eu amo você, eu quero o melhor para você. E se eu, sendo fraco, falho, pecador, quero o melhor para você, imagina o Deus de todo o céu, de toda a terra, o quanto ama você e quer o melhor para você. Então, lindo, não se sinta pressionado, acuado, se sinta amado com essa palavra. O Senhor Jesus trouxe você agora nessa palavra para dizer: tem chance, deixa eu entrar na história, deixa eu perdoar os pecados, deixa eu fazer algo novo na sua vida. Eu quero libertar você dos vícios, eu quero colocar você no novo caminho, aonde não haverá condenação, não haverá culpa, não haverá desordem, não haverá nada que possa paralisar a sua história. É isso que Jesus quer. E sabe, a pior pessoa que existe é alguém que anda condenada na rua. Ela é arredia, ela tem medo. Quem vive vidas sombrias dessa forma, elas têm medo, elas padecem, elas nem sabem porque sofrem. Lindo, eu tenho um desejo para minha geração, e esse é o mais profundo de todos, sabe? É que a gente tenha encontros verdadeiros com Jesus. Que Jesus entre na história de maneira verdadeira e genuína, sabe? Quando Ele entra na nossa vida de verdade, é a melhor coisa da nossa história, porque nós começamos a ver, começamos a enxergar. É engraçado, o nosso sensor muda, sabia? Nosso sensor muda. Eu vou falar isso em algum momento ainda nessa série sobre esse sensor, mas ele muda, ele fica mais sensível. Eu já disse isso em outras mensagens. A minha esposa tem sensores mais sensíveis do que o meu para algumas coisas. Ela tem, já sabe, já. Irmão, ela tem um sensor para mulher bandida que é só Jesus. Ela, nossa, é impressionante. Ela, a bandida, pode escrever que é, pode escrever. E eu pensava no começo que era só com mulher bonita, mas tem as feias também que ela diz, é bandida igual. Parece besteira, sabe? Mas quando nós temos um relacionamento estreito com Jesus, os avisos de perigos ficam mais claros. Quando nós temos um relacionamento vivo com Deus, a gente cai em muito menos buracos, a gente tropeça em muito menos buracos, a gente consegue ver melhor. O meu convite para você é para que você deixe Jesus entrar de verdade dentro de você, para que Jesus abra os teus olhos. Lindo, a gente não pode ser conhecida como a geração que se perdeu. A gente tem que ser conhecida como a geração de avivamento, aonde o nome de Jesus foi glorificado, aonde leis justas foram estabelecidas, homens justos se levantaram, aonde Deus foi glorificado. Eu tenho esperança. Eu sei que a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, mas a Bíblia também diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Não vão prevalecer, não vão prevalecer. Bom, o bom disso é que colocamos a luz em cima de problemas agora. E quando nós colocamos a luz, nós sabemos coisas que precisamos resolver. Se talvez existe algo que eu não falei aqui, mas o Espírito Santo tem o poder de colocar a luz aí, entende? Para que a gente não viva debaixo de culpa, para que a gente não viva debaixo de medo, mas que de verdade sejamos livres. Livres de verdade, sem nada que nos acuse, sem nada que nos condene, sem nada que nos coloque debaixo de opressão. Livres. Ei, livres, livres. Diga para quem está perto de você: Deus te chamou para ser livre. Ei, deixa eu falar algo para você. Deus te chamou para ser livre. Nada nem ninguém poderá roubar essa liberdade de você. Entendeu? Vícios não podem fazer parte da sua vida. Uma vida dupla não pode fazer parte da sua história. Sabe, não, você não pode, isso vai aprisionar você. O Senhor não te chamou para viver afundado no pecado. O Senhor não te chamou para te deixar abandonado em qualquer lugar. Não, meu príncipe, princesa, o teu valor é gigantesco.
grotesco. Não deixe o inimigo falar que você não tem valor. Não deixe ele condenar você. Se tem um Deus que tem poder para defender a tua causa, Ele é o nosso advogado. Se você se arrepender de todo o coração, não há condenação que possa paralisar você, no nome de Jesus. Então, lindo, arrependa-se enquanto é tempo, pois o reino dos céus é chegado. Essa palavra é para você. É para você. Feche as brechas, tampe os buracos e deixa Jesus ser o centro da sua vida, porque nada vai poder paralisar aquilo que Deus tem na sua história, em nome de Jesus. Jesus, nós oramos agora por pessoas que estão ouvindo, assistindo essa palavra e talvez estão sobrecarregadas de circunstâncias que semearam de maneira desgovernada e agora estão colhendo consequências drásticas, Senhor Jesus. Deus, entra com providência agora. Entra com cura, entra com libertação nessas histórias, Senhor Jesus. Nós não queremos ser escravos, nós não queremos ser, Jesus, marginalizados na história que o Senhor trouxe para a nossa vida. Jesus, nós queremos viver de maneira plena os teus sonhos sobre a nossa história. Nada, nem ninguém, nem adversário nenhum poderá ter o poder sobre nós. Jesus, se existe qualquer problema, se existe qualquer dificuldade, nós nos arrependemos agora, Senhor Jesus. Rasgamos os nossos corações e dizemos que estamos disponíveis e dispostos a viver a tua palavra, não mais aquilo que cremos pelos nossos olhos, mas aquilo que cremos pelos nossos ouvidos, através daquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. Não seremos escravos desse tempo, não seremos a tua vergonha nessa terra. Não, Jesus, nós queremos ser filhos que damos alegria, que te enchemos o coração de alegria, Senhor, e não de tristeza. Renova a nossa vida. Não nos deixa sujos, não nos deixa caídos no chão. Nos ajunta, Senhor, nos levanta com a tua mão forte e nos faz viver aquilo que o Senhor deseja. Nós não seremos mais escravos, em nome de Jesus. Fala, meu lindo! Linda! Irmãos, estamos em Paulínia. De verdade, eu estou assim, oh my God. Irmão, ninguém combinou nada. Como pode tanto ânimo, tanta... É Jesus. Aleluia. Aliás, é tudo sobre Ele. Você está aqui porque Ele trouxe você para cá. Sabe, essa mensagem é de Jesus para você. Amém? Não tenha medo. Lindo, linda. Não, você não tem noção. Não importa como você entrou nessa mensagem, mas você vai sair de peito aberto dizendo: eu sei que tudo posso e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Amém? Tão lindo, é pra você. Eu só vou pedir um negócio antes de a gente começar, que é: se inscreve no vídeo, ativa o sininho.
Ó, vou falar uma coisa pra vocês, tudo é com medo, mas eu acho, pelas contas matemáticas da física quântica atômica do século 21, é que estamos chegando em 10 milhões de... Tem noção? 6 anos depois da primeira mensagem, nós estamos em Paulínia. E eu quero muito que você, se começou agora nessa história, se inscreve, ativa o sininho. Toda segunda-feira, sem falhar, tem uma palavra de Jesus para você aqui no nosso canal, amém? Então, meu lindo, aperta o cinto, vamos pro vídeo. Maravilhoso, preciso de ajuda até o final. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo 8, versículo de número 23, diz o seguinte: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que surgia uma grande tempestade no mar, de modo que o barco foi coberto com as ondas, e ele, porém, dormia. Eu acho engraçado isso aqui, dormia. Tem sono pesado o homem, né? E vindo até ele, os seus discípulos acordaram-no dizendo: Senhor. Não foi assim, né? Foi... Jesus! Senhor, acorda e salva a gente, porque nós estamos perecendo. E ele lhes disse: não tenham medo. É lindo. Eu sei que você ama fazer isso, quer falar com o irmãozinho do lado. Fala para ele: não tem medo, não tem medo não. Relaxa. Vocês têm pouca fé. Então ele levantou, olhou para o mar e para o vento e disse: aquieta-te, mar, aquieta-te, vento. E naquele instante o mar se acalmou e o vento parou de soprar. E quem estava no barco disse: Oh my Jesus, quem é esse que até o vento, o mar lhe obedecem? Olha, ele é Jesus. Ele é o único que tem o poder para acalmar todas as tempestades, as que acontecem aqui e o que acontece fora da gente. Eu sei que você sabe, mas existem guerras internas, guerras externas, tempestades internas, tempestades externas. Existem tempestades que a gente vive que ninguém consegue descobrir o porquê, porque olha de fora e não tem nada ventando, não tem barulho de tempestade, mas aqui dentro está um caos. Aqui dentro o vento é forte, aqui dentro as ondas são muito altas. E aí no meio desse caos da vida, no meio do caos das nossas batalhas, Jesus não acalma antes de repreender um sentimento. Veja, na mesma palavra, Jesus repreende 3 coisas. Ele repreende o vento, ele repreende o mar, mas antes disso, ele repreende o medo. Eu sei que você entende
mas tem coisas que nem existem. É o nosso medo que dá a ideia que existe. É o nosso coração e a nossa visão que criam realidades que não são reais, por conta do governo das nossas emoções, o medo. E eu sei que a partir do momento que a gente vai amadurecendo, parece que na vida se torna errado algumas coisas. Uma delas é chorar. A gente não pode chorar. É engraçado isso, porque quando a gente nasce, se você não chora, tem um problema. Nós fomos fazer uma avaliação agora do meu filho sobre aprendizado. E a profissional perguntou pra gente: ele chorou na hora que nasceu? E eu falei. Aí ela disse: tem crianças que não choram, tem que ser muito estimulada, e isso diz muito sobre o futuro dela. Uau! Então a gente fica velho e a gente não pode mais chorar. Se a gente chora, a gente é fraco. Se a gente chora, as pessoas ficam constrangidas. E eu tenho um problema com isso. Eu não sou chorão. Olha, eu não sei porque você está rindo. Na verdade, eu sou muito chorão. E eu me lembro que quando eu aceitei a Jesus, eu fui congregar numa igreja bem pequenininha, que a minha avó era parte dela. E um belo culto, eu estou me descabelando de chorar. De repente, minha avó bate no meu ombro, chega para mim e diz: Deivinho, por que você está chorando? Fizeram alguma maldade com você? Eu fiquei com vontade de rir, porque a minha avó associa choro com maldade. Mas eu naquele dia era um choro de alegria, um choro na presença de Deus. Então entenda, alguns sentimentos são tolhidos, outros, sabe, mascarados, e o medo é um desses. É tolhido, mas é mascarado por quem sente. Veja, você está dentro de um barco, ok? Você entra mar adentro e de repente uma tempestade começa. É normal ter medo. Aliás, tem gente que o medo começa já lá no começo. Tem gente que morre de medo já do barco. Já diz: ai, o sangue de Jesus tem poder, Senhor vai me ajudando, Senhor vai repreendendo todo mal. Tem gente que não vai. Quer ver uma coisa? Medo é fruto de memória e de criação do futuro. Então, tem gente que tem medo por aquilo que nunca viveu, e tem gente que tem medo pelo que experimentou ou viu alguém experimentar. Nós acabamos de vivenciar uma tragédia no nosso país, de um avião que caiu. Triste demais. Todo brasileiro viu a cena, todo mundo ficou mal durante o dia. Eu estava dentro do mesmo modelo da aeronave que caiu, e quando o avião chegou perto de 5.000 pés, aonde o 3G já pega, eu abri meu telefone e tinha umas mensagens de pessoas perguntando onde eu estava, se eu estava bem, porque uma semana eu fiz aquele trajeto. E aí, lindo, bom, é uma fatalidade grave, triste, mas sabe qual é o problema? Agora tem gente que não vai viajar mais de avião. Se você for no aeroporto agora, tem gente dando síndrome do pânico na porta do avião, gritando, dizendo: não vou entrar. E essa pessoa está indo embora, e ela está perdendo de ir para o endereço do destino dela, porque o medo tomou conta dela. Entende? Agora, o problema não é você ter medo. O medo é natural.
O problema é quando o medo começa a governar você. O problema é quando o medo começa a mandar em você. É quando o medo muda o teu destino. É quando o medo toca na tua saúde física. É quando o medo cega você e você diz: eu não quero, eu não posso, eu não vou mais, eu não vou seguir em frente. E esse é o problema, porque é esse medo que o Senhor repreende. Sai, medo, vai embora, porque esse medo é falta de fé. Esse medo é insegurança. Esse medo é covardia. Eu sei que é ruim ouvir isso, porque a gente é bom de dar desculpa. Mas veja, você pode ter medo, mas se o medo te controla, você está em sérios apuros. Porque o medo, lindo, ele é uma árvore que cresce mais rápida do que a coragem. E quando menos você percebe, você não vive mais. Está cheio de gente que tem medo de casar, porque foi experimentado em um casamento dolorido na vida dos pais. Está cheio de gente que não quer ter filhos, porque morre de medo, dizendo: olha, o mundo está perdido. Mas está perdido desde sempre. Tem gente que não quer mudar de trabalho, porque tem medo que o que aconteceu no primeiro trabalho não vai acontecer no segundo. Então ele trava. Entende? Então, lindo, o medo é o maior paralisador da vida de alguém que serve a Jesus, porque ele começa a ofuscar os nossos olhos. Ele começa a fazer a gente esquecer tudo o que viveu de bom, e começamos a valorizar só a crise que gerou o medo. Sabe de uma coisa? O que a gente esquece é que esses homens que estão com Jesus dentro do barco sabiam do começo, do meio e do fim da história de Jesus. Como assim, David? Simples. Jesus disse logo no início: eu vou morrer, ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Não. Peraí. Jesus disse: eu vou morrer. Do começo, irmão. Imagina, você começa a fazer uma amizade com alguém, ele já te avisa: ó, seguinte, vai durar pouco, logo eu vou embora, mas relaxa, ao terceiro dia eu ressuscito. Amém. Aí beleza. Então ele precisa ser Deus para fazer isso, certo? Sim ou não? Pronto. Quando Jesus entra no barco, isso ainda não tinha acontecido. Então, se ainda não aconteceu, significava que não tinha o que fazer. O barco ia ter que ir para o outro lado, porque tem uma palavra, tem uma promessa dele. Ele não mente, ele não se esquece. A Bíblia diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então tem que acontecer, certo? Mais uma coisa, eles viram Jesus curar. Eles viram Jesus dar vista aos cegos. Eles viram Jesus fazer coisas extraordinárias. Aleluia! O vinho não tinha, só tinha água. Ele transformou água em vinho. O pão acabou, não tem comida. Ele multiplicou pão e peixe. O cego não vê, ele deu vista aos cegos. O surdo não ouve, ele deu audição àqueles homens. Irmão, todos os milagres eles viram. Mas quando a tempestade despertou neles o medo, eles se desesperaram. Mas olha, Jesus estava na ponta do barco. Ai, meu Deus, que gostoso. Eu vou te dizer, imagina nós no barco, confusão. Vamos morrer, o céu. O Pedro desesperado, jogando balde d'água no rio. O João de boa: Senhor, se nós morrer. Mas, irmão, aqui é a parada mais maravilhosa de tudo. O maior antídoto do medo é saber que Jesus está com a gente. Não, lindo, você não tem noção. O medo pode se levantar, a tempestade vir junto, vento forte, onda por cima, adversidade, tempestade em qualquer área. Se você tem Ele junto com você, lindo, você pode descansar. Então, lindo, na hora do medo, você só precisa fazer uma coisa: acorda Ele.
Não. Eu sei que parece que é contra-intuitivo, porque ele acorda meio bolado, não acorda? Vocês parecem que não tem fé. Seus vacilão. Vocês querem o quê? Uma tempestade ou um presente misterioso? Irmão, eu não tenho aí. Eu quero que ele acorde mesmo, mãe. Eu sou ser humano, eu não sei acalmar a tempestade. Eu não sei fazer o vento parar de soprar. Ele sabe. Eu não sei. Então, lindo, se o que me resta é clamar pelo nome dele, eu vou clamar o mais alto que eu puder. Você entendeu? Você está com medo? Clame pelo nome dele. Jesus me socorre. Jesus vem. Jesus acorda. Jesus desce. Jesus responde a minha oração. E ele ouve, desce, responde, acalma a tempestade, faz o mar se aquietar e o vento parar. Só que veja, até para acordar Jesus tem que ter coragem. Sabia disso? É o chefe, né? Você não acorda o chefe assim do nada. Você tem que ter um bom motivo. Então você tem que ter coragem, lindo. Aliás, preciso te dizer, para você dar certo na vida, você precisa ter muita coragem e você precisa ter muita fé. David, qual que é a diferença? Simples. A fé é o que você enxerga aonde ninguém vê. Coragem é o que te faz dar passos que nunca ninguém deu. Entendeu, lindo? Coragem não precisa de um modelo, é algo do zero, a partir da fé que você tem que Jesus está com você. Não importa, se você quer ter uma vida extraordinária, você precisa ser corajoso. E o corajoso, lindo, não passa medo, ele resolve pela fé que tem em Jesus. Jesus me socorre, Jesus me ajuda, Jesus estende a mão, Jesus desce, Jesus corre aqui, que o pau está torando e eu preciso de um milagre. Para viver uma vida normal, você pode ter medo, não precisa ter fé e nem coragem. De boa, você vai ser igual a todo mundo. Sinistro, né? Sério? Aí você só vai viver. Vai fazer 10, 20, 30. Quando fazer 30 vai dar um arrependimento, vai falar, Jesus, 30. Demora 30 anos para chegar no 30. Demora 2 para chegar no 40. 1 para chegar no 50. E quando você vê, você já foi. Beijo. Tem alguém com 50 e fala, ai meu Senhor, tem misericórdia. Fez certo, linda, clama por ele. Clama por ele. Só não pode é paralisar. Entende? Clama por ele mesmo. Eu já ouvi errado sobre isso. Alguém dizia, não acorda ele, deixa ele dormir. Como assim, irmão? Eu estou com medo. Eu não sei resolver BO não. Sou fraquinho. Nunca calmei o mar. Não tenho histórico, meu currículo é fraco. Acorda ele logo então. Você entende? Acorda ele. Agora, é que muita gente, ao invés de acordar ele, desmaia. Fala para quem está perto de você, se você desmaiar, é pior. Não sei. Irmão, que para mim, eu devo ter uma memória muito fértil, mas eu consigo ver, sabe, Jesus de boa, respirando, e todo mundo assim, caraca, ele não está sentindo? Nossa, ele não está sentindo nada. Ó a água molhando o chefe. E o pessoal, gente, nós vamos morrer. Ó céu, ó vida, ó azar. E alguém olhava para ele e dizia, acorda logo, acorda. Vai, acorda. Tem gente que acredita. Ele não acorda se você não chamar por ele. Porque o que te assusta não causa absolutamente nada nele. O vento que te assusta, para ele é nada. O mar que se levanta, para ele é nada. Tudo que te faz morrer de medo,
para Ele é a razão para colocar mais um testemunho na sua vida. Entende, lindo? Quando você diz, corre Jesus, você diz, relaxa, bebê, de boa. Jesus é vibe boa aqui, relaxa, o Pai está aqui. Vocês já ouviram isso em outro lugar? Mas foi Jesus que inventou, tá? Ele resolve de verdade. Ele tem o poder real. Tempestade. Deixa cá. Resumindo, no meio da tempestade, você pode ter medo. No meio do dia difícil, você pode reconhecer que tem medo. Mas você não pode pular do barco. Você não pode desistir. Você não pode esquecer que do outro lado existe pessoas te esperando, existe um destino extraordinário para você. Tão lindo, não importa que os ventos estejam fortes, não importa que a tempestade esteja fazendo muito barulho. Não, lindo, você não tem posição de medo. A Bíblia diz que Ele não nos deu espírito de covardia, mas de coragem e ousadia. Ousadia para quê, lindo? Para que no meio da tempestade você se levante posturado e calmo. Você não vai resolver nada, mas você tem um chefe contigo. Você vai dizer, Jesus, por favor, desce e faz algo nesse lugar. Eu vou falar uma coisa engraçada. Mas quando o medroso fica corajoso, o medo fica perdido. Eu vou melhorar. Senhor, me ajuda. É que eu não quero falar do inimigo. Eu não quero falar do... Entendeu? Irmão, eu vou falar. Crente corajoso é sinistro. Você não tem noção. Irmão, crente corajoso é sinistro. Tá todo mundo cheio de trauma. Eu não vou viajar mais. Eu não quero casar. Céu, a vida é o azar. Não quero ter filho. Meu Deus, a vida, o mundo, o dólar, o governo. E quem não tem medo, porque tem Deus junto consigo, porque Jesus está na mesma embarcação com ele. Ele diz assim, eu vou casar. Vai ser uma vez só. Vou ter filho, vai ser mais de um. Vou encher de menino no mundo. Aí alguém diz, mas tem que fazer um mundo melhor para os filhos. Você vai dizer, não. Eu estou fazendo filhos melhores para este mundo. Estão dizendo, o diagnóstico é contrário. Quem tem fé diz, mas eu tenho um Deus que acalma o vento, o mar, a tempestade, e Ele tem o poder para fazer um milagre. Irmão, que delícia. Os céus olham para você e diz, meu garoto, confia em mim, nada paralisa. Ele não se assusta com nada. Então, pode acordar o chefe. E quando o chefe acorda, tudo se acalma. Primeiro você, depois tudo que está em volta. E aí, lindo, você vai chegar na melhor parte, que é a parte que o mar acalma. Nesse dia, você vai olhar e vai dizer, é real. Sabe, você... veja, é que tem uma distância, né? O que você crê, o que você ora e o que acontece. Só que você só ora por aquilo que crê, e você só vive por aquilo que ora. Então quando você chega aqui, você vai falar assim, por que eu não vivia isso antes? Eu fui escravo do medo a vida toda. Eu deixei de viver os planos do Senhor na minha vida. Eu não me movia com coragem em direção à vontade de Deus. E agora eu entendo. Ele está conosco. Ele está conosco. E se Ele é por nós, quem será contra nós? Ninguém.
Eu declaro na autoridade que há no nome de Jesus, agora, nesse momento, todo medo que te dominava vai perder a força. Sim, em nome de Jesus. Não mais medo, não mais desistência. Esse espírito está saindo de retirada agora de dentro de você. O medo não vai dominar você, não vai paralisar os seus sonhos, não vai paralisar a sua família. Não, ele está perdendo todo o poder agora. Agora, diga, declara: medo, vai embora. Medo, sai daqui. Medo, sai daqui. E se você não consegue clamar sozinho para que o medo vá embora, acorda ele, que ele está no mesmo barco que você, e ele tem o poder para fazer todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, diz: e Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, e ao mesmo tempo como ele havia matado todos os profetas com a espada. Então Jezabel mandou uma mensagem a Elias, e o mensageiro lhe disse assim: que me façam os deuses e outro tanto, se até amanhã a essas horas eu não fizer a tua vida como a de um deles. E quando ele ouviu aquilo, se levantou e foi escapar pela sua vida. Amém? Olha, para propriamente nós entrarmos na história de Elias, nessa história que nós lemos, que vai nortear a nossa caminhada, que é o nosso início de partida e o nosso ponto de chegada, eu quero trazer à luz algumas coisas para você concordar ou não comigo. E está tudo bem se você não concordar. Que é sobre o tempo que nós estamos vivendo, sobre um relato rápido sobre a nossa geração. Cada geração que o mundo conheceu, ele é marcado por períodos históricos que alteraram o seu comportamento, ou de uma maneira paulatinada, ou de maneira acelerada, de acordo com cada geração. Depois da queda do Muro de Berlim, houve uma alteração comportamental avassaladora na humanidade, um período que nós chamamos de pós-modernidade. Eu sei que é um pouco chato falar disso, porque parece que é uma aula de história, mas não é. Essa pós-modernidade, ela trouxe muitas conquistas para nós. A mulher assumiu o seu papel na sociedade, muitos direitos foram conquistados, muitas coisas novas aconteceram, a democracia se estabeleceu de um jeito diferente, e muitos avanços e conquistas. Porém, tivemos também os retrocessos, ou os problemas que se criaram a partir da visão da pós-modernidade sobre o comportamento humano. Uma delas, por exemplo, é a geração do individualismo. A pós-modernidade, ela não só gerou pessoas individuais, como se esforçou para criá-las. Então hoje nós somos uma geração que está aprendendo que nós podemos tudo sozinho, que nós conseguimos, que nós somos capazes, e está cheio de gente dizendo que você é uma máquina de vencer, e que você consegue sozinho, que tudo que você precisa está dentro de você. E tem muita gente aprendendo errado, e isso causa uma grande consequência, que é transformar a palavra solitude em solidão. Nós somos uma geração que tem milhares de seguidores e poucos amigos. Temos 100 mil seguidores na internet e não tem uma pessoa para ligar se a gasolina do carro acabar. A gente consegue fazer uma live desabafando para milhões de pessoas, mas não consegue olhar no olho de um amigo para falar o que precisa.
Ou seja, nós estamos trancados em jaulas pequenas dentro de uma grande jaula. É como se fôssemos distantes uns dos outros, mesmo estando próximos. Nós estamos aprendendo assim, estamos empurrando essa verdade, e isso é uma consequência. A rede social é isso. A rede social é um mundo onde você cria o personagem que você bem quiser. Tem gente que é pobre que parece rico, tem gente que é rico que parece pobre, tem gente que não é relevante que se acha relevante, tem gente que é relevante e que é simples. E o personagem da internet, basicamente, ele é construído. Eu não sei você, mas eu conheço um monte de dublê de rico. Você conhece? Não olha para ninguém agora, só para frente, aleluia, amém? E isso tudo é o fruto do nosso tempo. A informação mudou no nosso tempo. Quem aqui é da década de 90? Bom, vou melhorar. Quem aqui sabe o que é disquete? Irmão, a gente sabe. Quem não sabe, é que o meu público já envelheceu um pouco. Não sabe o que é disquete? Não. A gente é assim, a gente fala Nutella. A nossa geração, irmão, sabe para que serve uma caneta Bic. E não é para escrever, é para rebobinar fita cassete. Não é verdade? A nossa geração pesquisava na Barça. Mas nós somos também a geração da pós-modernidade. A geração que está vindo agora é o fruto da nossa geração. E a geração que está vindo agora já é diferente. A informação é no telefone, é rápido. Se demorar mais de 10 segundos, o pau tora, porque está um problema na internet. A gente, irmão, quando tinha internet, a gente colocava no Google, ia para a cozinha, tomava café, cozinhava, viajava para outro país, voltava, o site estava aberto. Glória a Deus, dá para começar a pesquisa. As coisas mudam, as gerações mudam, mas existem os seus problemas de cada geração. Então temos o individualismo, temos o pluralismo de ideias. Isso é maravilhoso. Uau! Ninguém mais tem certeza de nada. Tudo tem dois lados, tudo tem opinião. Eu acho que... Não é verdade? Nada mais é absoluto, nada, nem aquilo que foi a vida inteira agora é mais. Só que temos um problema, que o Deus que a gente serve não é um Deus de relativos. O Deus que a gente serve é um Deus de absolutos. O que Ele diz está dito e acabou. Sim, sim, não, não. Ou seja, a sua opinião não importa. Eu acho que isso aqui pode. Que vontade de entrar em um assunto assim pesado, só para ver o constrangimento. Eu acho que isso aqui não tem nada a ver. Você acha? O problema é seu. Agora vai para a palavra não acha, a palavra tem certeza. A Bíblia não se muda, não se altera. A palavra de Deus, ela permanece. Ela não se amolda às gerações que precisam se amoldar a ela. Ela não se amolda aos séculos, os séculos precisam se amoldar a ela. Ela é a receita fiel da felicidade do que Deus tem para o homem. Tem início, meio e eternidade nela. Você entende? Então, sabemos os problemas. Sabemos dessa parada do individualismo, sabemos do tal do pluralismo de ideias, dessas tretas, tudo que nós estamos vivendo. Tem uma política que é um caos, a gente tem as pesquisas que é um caos, a gente tem a televisão que só... irmão, é só confusão. E no meio dessa confusão, nós estamos. No meio do tiroteio, tem nós, querendo viver, só isso. E aqui eu começo trazendo a luz para você aonde é o nosso maior problema, ou de verdade aonde está a nossa maior guerra. E aí, lindo, por mais que apresentei campos de guerra, lugares de confronto, esses não são os lugares mais preocupantes para você lutar. O lugar mais preocupante para você lutar e vencer está dentro da sua cabecinha. Nosso maior campo de guerra, de batalha, está na nossa mente. A maioria dos seus problemas não são reais. Você criou aqui dentro. Você sofre aqui dentro. Está tudo aqui dentro.
Tem gente que não dorme há dias. Ai, porque oh my God, qual que vai ser da minha vida? Não aconteceu nada, só aqui dentro. Tem mulher que sonha coisa errada do marido e o marido não fez nada, isso é só um desabafo. Aí ela acorda com raiva do marido, vai tomar café com uma cara de glúteo. Aí você fala, aconteceu alguma coisa? Ela fala, eu sonhei. Aí você fala, mas eu não fiz nada. Está aqui dentro. A ansiedade está aqui dentro. As nossas crises estão aqui dentro. As nossas misérias estão aqui dentro. Os nossos medos, os nossos traumas, as nossas construções estão aqui dentro. Veja, nós somos corpo, alma e espírito. Se você não consegue separar muito bem, vamos a partir da obra de Jesus. O corpo, quando Jesus entra, não muda nada. A gente sente fome, frio, sede, calor, tudo igual. O Espírito, quando Jesus entra, a Bíblia diz que a obra do Espírito é automática. Ele vivifica. Porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Nosso espírito é vivificado. Agora a nossa alma, o rolo é maior. A alma é onde abriga a nossa personalidade e o nosso caráter. A personalidade que também é construída, por mais que temperamento a gente nasça, mas a personalidade é construída. Está aqui. Já ouviu alguém que fala assim, ó, porque eu sou assim mesmo, eu falo na cara. Já viu? Oh, que bonitinha. Não, se Jesus te pegar, isso acaba de primeira. Não tem esse negócio de eu falo na cara. Não, você fala quando é sábio falar. Provérbios 14:12 diz, como palavras ditas ao seu tempo, é como maçãs em salvas de prata. Porque eu não levo desaforo para casa. Se Jesus te pegar, você vai engolir em seco e vai aprender a virar a face. Você entende? Porque eu sou assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Não, irmão, se Jesus pegar você, a sua alma é transformada, sua personalidade vem o caráter por cima para filtrar. Então você quer brigar? Quem é brigãozinho aqui? Bocudinho, brigão, bocudo, reclamão. Levanta a mão. Também sou, irmão. Também sou. Eu reconheço. Nós não somos fáceis, não. Só que o caráter de Jesus vem, pega essa personalidadezinha da gente, coloca dentro de um potinho de margarina, fecha e fala, quem manda aqui sou eu. Você entende? Então, as nossas maiores batalhas não são reais, são aqui dentro. Ou se tornam reais a partir daquilo que a gente tem dentro, das nossas construções, das fortalezas que a gente cria na nossa alma. Porque quando a Bíblia fala mente, a Bíblia está falando alma, é pneumo, é alma, é as nossas emoções. E sejamos sinceros, a gente é uma geração de emoções afetadas. As pessoas são muito dramáticas, tudo, ai meu Deus do céu, porque não sabe lidar com o problema. Os nossos filhos, se a gente não cuidar, a gente vai gerar uma geração frouxa, porque eles não têm frustração. A gente dá tudo o que quer, a gente faz tudo o que pede, e o que nos fez homens e mulheres foram as frustrações que a gente suportou e resolveu. Você entende? Então, o cuidado que nós precisamos ter é ainda maior, porque se nós formos frouxos, a Bíblia diz, se nos mostrarmos frouxos no dia da batalha, a nossa força será pequena. A gente precisa entender logo aonde está o cerne de tudo. E o cerne de tudo está na nossa alma. É o nosso campo de batalha. E eu quero te ajudar hoje a vencer essa guerra. 2 pessoas ficaram felizes e sorriram para mim. Então eu quero pegar os irmãos dramáticos. Eu quero te ajudar hoje a vencer essa batalha. Eu quero ajudar você hoje a vencer as crises de instabilidade. Eu quero ajudar você hoje a sair daqui para nunca mais ser a mesma pessoa, para nunca mais perder as mesmas batalhas, para de uma vez por todas entender o que muda a vida do ser humano a partir da vinda de entrada de Cristo em nós. Olha só, vamos embora.
Eu começo falando sobre o Elias. O Elias é um cabra atentado, macho, um homem de fé, um homem crente. A Bíblia diz que ele desafia os profetas de Baal, capítulo 18, depois você lê. Ele desafia dizendo que o Deus de Israel mandaria chuva do céu, molharia o altar. E os profetas de Baal dizem: não, quem vai mandar é Baal. Mas Baal é Baal, nem existe. Coitados, oraram para Baal, Baal não respondeu, porque só responde quem existe. Agora Elias orou ao Senhor de Israel, ao Deus de toda a criação, e a Bíblia diz que Deus o respondeu. E antes de mandar a chuva no céu, de a seca acabar, ele mandou fogo consumidor sobre o altar, e o nome do Senhor foi glorificado. E todos os profetas foram derrotados por Elias na espada. Ou seja, a gente não está falando de alguém frágil, a gente não está falando de alguém apequenado pela vida. Não, ele é um cabra fera. O score dele está lá em cima, ele tem moral. Esse cara, irmão, como que um cara desse vai perder uma batalha? A autoestima dele, irmão, tá 300, rebentei. Dele é um pau em geral, tá hypado, o Instagram dele tá bombando, seguidor toda hora. Que isso, quem foi? Aí a Bíblia diz, escuta, a Bíblia diz que Jezabel, quem? Jezabel chama o mensageiro, Acabe falou para ela tudo que Elias havia feito, e ela manda uma mensagem para ele. E na mensagem era mais ou menos isso: em 24 horas eu vou matar você. Irmão, você derrotou todos os profetas de Baal, você está voando, você está arrebentando. Aí uma mulher, Jezabel, manda um recadinho para você, falando: eu vou te matar. Aí, irmão, o Elias, o cabra homem, corajoso, sinistro, morrendo de medo, foge. Você entende que tem alguma coisa muito errada? Você entende que existe alguma coisa muito errada? Ele acabou de ter uma grande vitória e uma mensagem desconcertou ele. Eu não sei como você é, mas o ser humano, no geral, é assim. Tudo está certo, alguém fala uma coisa, ele: eu vou morrer. Todo mundo elogia, alguém critica, a pessoa fala: poxa vida, ninguém gosta de mim, eu vou me matar. O ser humano é assim, irmão, ele acorda motivado, vai dormir para morrer. A gente, irmão, eu estou falando para anjos, ou estou falando para ser humano aqui? Fala para o irmão que está do teu lado: você é essa pessoa. Me ajuda. Não, as pessoas ficam assim: eu não, eu sou bem instável. É instável. Escute então, que não é razoável que um homem como Elias se deixe levar por uma mensagem, a não ser que você entenda que a guerra de Elias não é o que está acontecendo fora, é o que está acontecendo aqui dentro. Existe algo chamado exaustão. Elias está exausto da batalha. Elias sabe da fama de Jezabel, da crueldade dela. É uma soma de fatores que lá dentro da cabecinha dele alguma coisa disse: com os profetas de Baal você consegue, contra Jezabel você não pode. Deixa eu refrescar você, a sua cabecinha. Quando nós estamos passando por um momento de aflição difícil, ou seja lá qual for a razão do percurso da história, é na nossa mente que todas as derrotas começam. É na nossa mente que o milagre vai embora.
É na nossa mente que o casamento acaba. É na nossa mente que a empresa vai por água abaixo. Não começa lá, começa aqui. Sabe, quando você está orando e Deus não está respondendo, porque sabe a hora, é aqui que o inimigo lança a flecha para dizer para você: Deus não te ouve, Deus não conhece você, Deus não se importa contigo, Deus não te ama. Ou seja, a derrota começa aqui, porque você pega e acredita na voz, e aquilo cria uma fortaleza, aonde se Deus demora é porque Ele não existe, aonde se Ele demora é porque Ele não te ouve. Você entende? E aqui a gente começa a perder, e essas batalhas vêm para fora, e a derrota é certa. E eu quero que você compreenda junto comigo, porque essa palavra antes ela me pegou, o porquê que a nossa alma ela é tão suscetível a essas vozes. Por que às vezes estamos morrendo de medo sem nenhuma necessidade? Porque às vezes não conseguimos controlar a nossa ansiedade mesmo sabendo tudo que Deus já fez? Porque andamos tão aflitos? Porque te abates, ó minha alma? Por quê? E a resposta é muito mais simples do que você imagina. Porque a maneira que você alimenta a sua alma é frágil. Porque você cuida de tudo e esquece do principal. Sejamos sinceros, a geração do nosso tempo é da cultura do corpo, do culto ao corpo. Todo mundo está mais bonito no nosso tempo, sim ou não? Os botox, não é verdade? Eu uso, irmão. Eu falo, pelo menos eu falo. Tem gente, ai, é natural. Não, é botox. E venceu, eu vou fazer. O problema é meu. Tem o crescimento. Não é verdade? As irmãs chegam do nada em casa, com a boca grande. Aí você fala, ó, o que aconteceu? Uma abelha? Não é verdade? A pessoa, não, é natural. E os homens com o queixinho tudo quadrado. É que eu faço exercício pro maxilar. Não, irmão, e eu não estou falando que tem nada errado nisso, tá? Não tem nada a ver não. Só, a gente vai ter um problema daqui a pouco, só os filhos nascendo, e não é a cara de ninguém. Mas isso a gente resolve depois, né? Não tem a boca da mãe, a criança, não tem o queixo do pai, não, os queixinhos fininhos. Mas aí a gente resolve depois. A gente cuida do corpo, irmão. A gente tem a saga da dieta. Ai, porque eu vou fazer dieta. Oh, porque segunda-feira eu vou começar. Aí frango, e batatas, e frangos, e batatas, e frangos com batatas e outros frangos. E a gente fica com nojo daquilo. Em uma semana você não quer mais, vai pro McDonald's e se afunda. É verdade, mas a gente está cuidando o tempo todo, a gente está olhando para o corpo. Porque o corpo a gente olha no espelho, a nossa alma a gente olha onde? Então a gente vai para frente do espelho e diz, oh meu Deus, eu preciso melhorar. Oh, isso aqui, que é isso? Dá para carregar muita coisa, pochete. E aí a gente cuida do corpo. Agora, da alma, como que a gente cuida? Quer ver uma coisa? Vamos fazer um exercício rápido. Qual foi o último livro que você leu? Qual foi a última vez que você orou? Eu entendo que tem gente no meio que diz, eu orei hoje de manhã, mas a maioria das pessoas estão... O que você assistiu no Netflix? Qual foi a última série que você assistiu? Qual foi o último filme edificante que você colocou para você ver com a sua família? Quem são as pessoas que você anda e os assuntos que você conversa? Quais os grupos que você está? Porque tudo isso é o que vai para a tua alma. É tudo isso que vai para dentro de você. Irmão, eu fiz um experimento com meu filho, com o João. O João estava assistindo um desenho muito maneiro, mas não era para o tempo dele. E eu comecei a perceber que o João estava ficando muito nervoso. Ele reagia muito rápido. E aí eu fiz um teste, eu tirei uma semana o iPad dele, ele virou outra criança. Eu tirei aquele desenho. Fiz algumas regras, não usa de manhã, usa final da tarde, assiste que o papai viu primeiro e agora ele vê. Não é mais o mesmo filho.
Sabe por quê? Porque o que entra na alma dele vai para a mente dele. O que entra na mente cria barreiras, cria fortalezas, cria paradigmas que só Deus para conseguir destruir depois. Então, meu lindo, a gente cuida de tudo e não cuida do mais importante que muda a nossa vida. Está cheio de gente que fica que nem um bobalhão na internet 24 horas por dia. Olha quanto tempo você fica na internet. Abre lá o teu telefone e vê nos relatórios quanto tempo você fica vendo coisa inútil. E desculpa eu ser sincero com você, meu lindo, mas eu preciso ser responsável com a minha geração. Tira o que te afasta de Deus da frente dos teus olhos, muda aquilo que te atrapalha, tira para longe e coloca, substitui por coisas que vão alimentar a tua alma. Irmão, se for para assistir algo, assiste algo que te aproxima do eterno, assiste algo que te edifica, que te coloca, que te agregue valor. Irmão, eu assisti um filme essa semana, Mãos Talentosas. Assisti um filme, eu gosto de filme que me faz querer, sabe, abraçar os filhos, passar um cerol na esposa, fazer alguma coisa que me motiva a ser melhor. E esse eu assisti, irmão, a mãe falou para os filhos: se vocês pararem de assistir televisão e ler livros, é vocês que vão estar na televisão. E eu falei: uau, é isso, sabe, coisas de valor. Então eu só estou dizendo, cuida do que você coloca. Eu não vou ficar falando A, B, C ou D, porque a gente não tem como nos arrancar do mundo, mas a gente tem como ser uma embaixada de Jesus na terra. Você entende? A gente pode estar no pior cenário, mas o coração está cheio, transbordando da presença de Deus. Não importa, irmão, você vai ouvir, desenrola, bate, joga de ladinho, o Léo Santana vai dançar toda hora, e o mundo segue assim, cada um com seus problemas. Mas o problema é o que você faz a partir daquilo. É como você segue a vida. É carnaval lá fora, irmão. Carnaval significa festa da carne. Não tem lógica você sair daqui e ir para lá. Ou não tem lógica você vir de lá para cá. Até tem, mas não pode voltar. É decisão. Eu falo para uma geração que às vezes divide o coração, acredita em tudo e não acredita em nada, que divide a adoração, adora um, adora outro. Não, irmão, o Deus nosso é um Deus de absoluto. Quando Ele entra, Ele é exclusivo. Eu estou lendo o Velho Testamento e eu ouvi uma fala essa semana que eu achei maravilhoso. Deus disse: eu sou um Deus ciumento. Ele está falando para mim, para você: eu não divido você com ninguém, vocês são meus. Eu quero entrar e ficar morando aí dentro, controlar tudo para mudar a tua vida para melhor. Quando Ele entra, Ele transforma a nossa vida de verdade. A questão é o Elias. O Elias morrendo de medo. A Bíblia diz que ele se senta debaixo de um pé de zimbro e deseja a morte. Ele quer morrer. Ele fala: Senhor, se possível for, tira minha vida. Eu não quero mais viver. Um vencedor, um campeão, sinistro. Senhor, não quero mais. Alguém já sentiu isso aqui? Só para assim: não quero mais viver. Vontade de dar uma se matadinha um pouquinho. Alguém entendeu? Você acha que não é normal? Isso é a coisa mais comum do nosso tempo. Você não tem noção quantas mensagens a gente recebe disso. Quantas vezes eu fui parado em algum lugar alguém me dizendo: olha, eu ia me suicidar, e uma mensagem chegou através de você e mudou a minha vida para sempre. Sabe o que é? Que quando Deus entra, Ele penetra lá na alma, Ele vai lá no cerne da dor, e só Ele tem poder para transformar o homem de verdade. Mas lembra, está aqui na frente dos olhos. Irmão, o Elias está desejando a morte, e a Bíblia diz que o Senhor Deus mandou um anjo. Aleluia. Não, irmão, vamos ficar felizes junto comigo. O Senhor mandou um anjo. Vamos de novo, eu vou melhorar. O Deus que a gente serve se importa com o que a gente sente. Escute, mesmo a guerra não sendo real ainda, a guerra que está aqui dentro lhe importa. Deus se importa com emoções. Isso é a loucura do Evangelho, saber que um Deus perfeito de toda a criação olha para meninos como eu e você.
se importa com o que está aqui dentro. A Bíblia diz que o Senhor mandou um anjo, e o anjo não era para defender Elias de Jezabel, era para defender Elias dele mesmo, da mente dele. O anjo chega e o Elias está dormindo, um sono de desistência. A Bíblia diz que o anjo acorda ele e diz: Elias, levanta, coma e beba. E vai. Comer o quê? Beber o quê? A Bíblia diz que quando Elias olha, tinha pão assado na brasa. Cadê os irmãos gordinhos para celebrar comigo? Aquela manteiguinha sinistra, só dá uma queimadinha assim, pá. Oh Jesus, isso não engorda, Senhor, vamos embora. Irmão, é que tudo tem significado na palavra, nada é em vão. Tem água e pão. Deixa eu refrescar a tua memória. Jesus é a água da vida. Quem beber dessa água nunca mais terá sede. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele alimenta, e quem comer nunca mais terá fome. Oh, lindo, deixa eu te... Poxa vida, que gostoso isso, Senhor. Quantas vezes nós fomos sustentados pelo Senhor no meio das nossas batalhas. Quantas vezes Deus mandou alguém, Deus mandou uma palavra, Deus mandou alguém, um sinal às vezes, para nos alimentar no meio do caos, para nos trazer refrigério no meio da batalha. Só que parece-me que às vezes o refrigério acaba e a batalha permanece, porque ela está aqui. Ela não é vencida totalmente, então a gente deixa. A gente consegue conviver com a incredulidade, a gente consegue conviver com a insensatez, a gente consegue conviver com a ansiedade, a gente consegue conviver com medo. E a gente vive uma vida assim, sempre com uma obra inacabada, sempre com pequenas experiências com Jesus que produzem refrigério, mas a desistência no meio do caminho. E aí a Bíblia diz que o Elias não quer continuar. Ele dorme de novo, o anjo acorda e diz: levanta, rapaz, que a tua jornada é longa. Você pode falar para o bonitinho que está do teu lado? Assim, a sua jornada é longa. Lembra de onde você veio, aonde que você chegou. A gente tem que aprender a guerrear no campo certo de batalha. Quando a batalha é aqui dentro, as armas têm que ser espirituais. Quando a batalha é aqui dentro, a guerra só é vencida com a arma certa. Eu vou te ensinar algo que para mim funciona. Quando uma seta do inimigo tenta me desencorajar, colocar crises dentro de mim, a minha boca prega contra a minha mente. Como? Eu declaro: eu sei quem eu sou, Jesus. Eu sei que Tu és o meu Senhor e Salvador. Eu sei que eu sou o Teu Filho amado, Jesus. Jesus, eu conheço os Teus planos, um pouco pelo menos sobre mim, a ponto de não desistir do que Tu tens. A minha boca guerreia contra a minha mente, e todo espírito contrário cai por terra, porque ele não tem espaço aonde quem manda é o Senhor. A dica para você é: tire o que não presta, mas aproxime o que serve. Sabe, tenha vida de oração. Fale com Ele. A gente precisa sempre de alguém. Não, você não precisa, garoto. Ô menina, fala com Ele, dobra o joelhinho teu. Eu vi um garoto essa semana pregando uma mensagem que eu achei fantástica. Ele disse: quando você estiver cercado por todos os lados e não tiver para onde correr, corre para o joelho. Fala com Ele, diga: Jesus. Leia a Bíblia, leia a palavra, leia coisas que te edifiquem, anda com gente cheia do Espírito Santo,
Procura gente que anda pertinho de Jesus para andar com você, meu amigo. Ele vai te incomodar no começo, porque você vai ter que mudar muita coisa. Ele vai filtrar você, mas é importante para te ajudar a crescer. Traz para perto de você, irmão. Ande com gente que te desafia a ser melhor, que te desafia a ser um ser humano melhor. Anda com gente que não deixa você falar mal de ninguém, ele te trava. Anda com essa pessoa, ela te irrita no começo, mas te edifica no final. Você está entendendo? Coloca coisa perante os teus olhos que te aproximam do eterno. Assiste filme bom, assiste mesmo, mas assiste coisa boa. Amanhã eu quero ver isso aqui. Mas então, seja a minoria do dia. Eu vi um negócio essa semana, eu achei maneiro. Você tem que tomar não sei quantos copos de água para tirar o copo de coca de dentro de você. Irmão, eu desisto. Já fui para 0. Porque açúcar não entra em mim, só no pudim. Aí também não dá para tirar, porque é sacanagem. Mas entende? Aprenda a substituir as coisas. Dá uma olhadinha quanto tempo você passa no telefone. Aí depois você diz se você tem tempo ou não. Porque quando você fala assim, leia a Bíblia, você diz, eu não tenho tempo. Ore, eu não tenho tempo. Irmão, você entra no banheiro, você liga o Instagram. Você senta no trono da verdade, da justiça. E você fica, o que eu vim fazer aqui mesmo? Lembrei. Entende? Substitui. O Elias está entrando numa crise de depressão. É um dos homens que a Bíblia deixa claro que ele está tendo uma crise de angústia profunda que se assemelha a uma depressão. A Bíblia diz que no final de tudo ele entra numa caverna para acabar. Caverna é um lugar escuro de quem desistiu. Ele entra na caverna. Talvez eu esteja pregando aqui agora e você está me ouvindo de dentro da sua caverna, mas que está só aqui. Está aqui só. De dentro da tua caverninha, alguém te provocou para você vir para cá hoje. Te trouxe para cá, você não queria. Falou assim, eu não vou pagar para ouvir. Que lindo. Você acha que eu não sei? Ai, que absurdo. Não, amor, você não paga para ouvir, não é de graça na internet, que você pagou para sentar mesmo, porque muita equipe, muita gente, confusão, né? Mas você veio, sabe por quê? É o Senhor que fez o negócio acontecer. Você veio, o anjo foi e não deu certo, Deus foi. Ai, que bom. Ufa, meu Deus, nossa, ninguém deu moral para Deus entrando na conversa. Deus mandou um anjo, não virou. Deus foi. Deus foi. Elias está na caverna, eu imagino a cena. Elias deitadinho assim, nossa, acabou tudo, eu quero morrer, nunca mais ninguém vai me ver nessa vida. Aí Deus entra na caverna, e a voz do Senhor fala com Elias, e a palavra de Deus com Elias é: Elias, o que você está fazendo dentro da caverna? Sabe, Deus está perguntando para ele, porque mesmo sabendo a resposta, quer que Elias entenda que não haja motivo, não tem motivo. Ele está dizendo, não tem motivo para você estar aqui, Elias. O que você está fazendo aqui? E o Elias está dizendo, eu quero morrer, Senhor. Ele diz, nada, rapaz, levanta, sai dessa caverna, porque o teu caminho é longo. Eu não sei você, mas para mim, agora só resta uma pergunta. Ok, Elias saiu da caverna. E o que aconteceu? Jezabel pegou ele ou não pegou? A minha cabeça, irmão, é muito infantil às vezes. Eu fico pensando assim, a Jezabel escondida atrás da caverna, pensando, esperando os soldados dela para dar-lhe um pau no Elias, para arrebentar com ele. Só que quando Elias sai da caverna, a Bíblia diz que acontece uma coisa. Jezabel falou, eu vou matar você até o outro dia, 24 horas, eu vou matar. Em 24 horas eu vou matar. Sabe o que aconteceu? Passou 24 horas.
Elias não morreu. Ai, obrigado. Gostei. Vocês estão junto comigo já. Passou 48 horas. Quanto? Elias não morreu. Passou um mês. Elias não morreu. Passou 2 anos. Elias não morreu. Oh, meu lindo, eu vou ficar até você lembrar que leu na Bíblia um dia, na escola dominical, em algum lugar, que na verdade a Bíblia fala que Elias nunca morreu. A Bíblia diz que Elias foi transladado aos céus. Ei, a palavra de Jezabel nunca se cumpriu. Elias não morreu. A Bíblia diz que ele foi transladado em um redemoinho aos céus. Oh, irmão, eu sei que é coisa demais para uma noite só, mas e Jezabel não tem palavra, Deus tem. Irmão, a guerra que você enfrenta não tem palavra, Deus tem. Sabe, Deus tem palavra, zela para cumprir a sua palavra, e o que vale é a palavra. Agora, como eu resolvo isso? Para terminar, vamos terminar? Poxa, eu pensei que já era para dizer assim, não, tá bom, top. Romanos 12, Romanos capítulo 12, versículo 2, o apóstolo Paulo escreve a Roma dizendo: não vos conformeis com este mundo. Ele está falando da mente, tá? Está falando daqui. Está falando da alma. Mente no grego é pneumo, é alma. Ele está dizendo: não amoldem a alma de vocês a este mundo. Não deixa esses padrões governarem você. Se o mundo diz que a gente é para viver sozinho, a gente vai dizer que coisa nenhuma. A gente nasceu para viver em comunhão com pessoas que dividem da mesma fé e esperança viva que nós temos. Não tem nada a dizer, o mundo é relativo. Para mim não tem nada relativo. Se Deus diz que sim, é sim. Se Deus diz que Deus é não, é não. Eu falo que é pecado e acabou. Mas eu acho, o problema é seu. A palavra dele diz que é isso e acabou. Não dá. Acabou. Aí Paulo diz: não vos conformeis com este mundo, mas renovem a vossa mente. Apocalipse diz: porque eu estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e farei morada. O convite do Evangelho para mim e para você não é: viva uma noite comigo e vai embora. O convite do Evangelho é: deixa eu ir embora dentro de você. Deixa eu ir embora dentro de você. O seu espírito eu resolvo agora, mas no processo da alma eu vou precisar estar junto contigo todos os dias. Me deixa dividir a história. Irmão, eu fico imaginando a loucura de Deus olhar para a gente e dizer assim: quer morar nessa kitnet velha. Você acha que é um duplex? Eu sei, irmão, só se você for grande, porque nós somos tudo pequenininho, fraco, frágil. A gente é ruinzinho, irmão, a gente é ruim. E sabe qual é a loucura? Eu não sei você, mas quando eu me mudo, eu já me mudei muito nessa vida, a primeira coisa que eu quero fazer quando eu entro numa casa é tirar o cheiro de quem morava antes. E passa produto de limpeza, e higieniza, e pano, e rodo, e vassoura, porque eu quero tirar o cheiro. Quando Deus entra, quando Jesus entra, a primeira coisa que Ele quer fazer é tirar o cheiro. Ele quer começar algo novo. Sabe, aqueles traumas que estão lá na tua mente, de abandono e de rejeição, Ele quer tratar isso dentro de você. Ele precisa estar com você, mas se Ele entrar, tudo isso vai embora.
Sabe, aquela ansiedade persistente que às vezes te governa. Quando Ele entrar e morar, Ele vai tratar todas as fortalezas que durante a tua vida você levantou. Sabe, todos os traumas, todos os bloqueios, todas as razões equivocadas. Quando Ele entra, Ele começa de maneira sistemática, paulatinada, progressiva, a trabalhar dentro de nós. Hoje eu sou um Dave, amanhã, em nome de Jesus, serei outro. Serei melhor, mais sensível, mais temente. Aí depois de amanhã eu vou ser melhor. Enquanto for moradia dele, a cada dia que passa me pareço mais com ele, me pareço menos com o mundo, mais com quem me salvou com sangue precioso. Aí a Bíblia completa, e aqui você pode ficar bem feliz. Romanos 12:2 diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, vocês vão experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia. Eu sou muito garoto ainda, por mais que eu já vou fazer 33 anos, mas eu sou muito garoto ainda. Mas me pesa uma responsabilidade. Me pesa uma responsabilidade de ter uma voz que alcança milhões de pessoas. E eu não posso ser irresponsável com você. Eu preciso te dizer a verdade. Eu não quero te fomentar a viver encontros. Eu quero que você aprenda a viver uma vida com Ele. Que você não dependa, que você tenha Ele. Que você tenha Ele. Você não depende de mim. Sabe, você não depende do próximo que sobe, nem do que veio antes. Você depende dele. A batalha está aqui dentro. É Ele que te ajuda, é Ele que governa, é Ele que faz o negócio acontecer. Quando alguém diz: David, você mudou a minha vida, eu tenho que dizer: lindo, não mudei nada. Eu não tenho poder para isso. Foi o Senhor que mudou. O Senhor usa a ferramenta, mas a mão que usa é mais poderosa do que a ferramenta usada. Entende? É Ele que faz.